Muito bem, nós estamos falando hoje então a segunda ministração sobre a série Encontrando um Lugar de Descanso. E na semana passada nós falamos algumas coisas aqui muito importantes. Nós falamos de que nós devemos abrir mão da nossa sabedoria humana. Nós aprendemos que a sabedoria humana tem causado problema ao redor do mundo. Guerras, divórcios, destruição de família, porque a Bíblia diz que existe uma sabedoria que é humana, que é terrena e que é demoníaca. E nós não queremos essa sabedoria para nós queremos abrir mão dessa sabedoria e ter a sabedoria de Deus, que é muito diferente da sabedoria do homem, amém? Nós também falamos uma coisa profunda, que nós vamos voltar a pincelar sobre essa coisa, que foi o segundo ponto da semana passada, que é que nós devemos trocar o nosso centro de respostas, ou seja, às vezes nós fazemos tudo esperando de outras pessoas a resposta, esperando de outras pessoas a recompensa, esperando de outras pessoas que aquilo que nós fazemos deve gerar em outra pessoa uma boa atitude para conosco. E nós falamos na semana passada que nós devemos trocar o nosso centro de respostas. E o nosso centro de respostas deve ser Deus. Tudo que eu fizer, seja para mim mesmo, seja para outra pessoa, eu devo esperar de Deus a recompensa. E que vivemos assim, nós jamais teremos frustrações, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Nós falamos também da soberania de Deus, de que Deus é poderoso para fazer grandes coisas, sem deixar passar os detalhes. E Deus é poderoso para fazer coisas grandes, mas Ele também faz coisas pequenas. Então muitas pessoas deixam de orar pelas coisas pequenas, porque elas acham assim, Deus tem tanta coisa importante para fazer, eu não vou orar por essa coisa aqui. E eu falei, isso é errado, porque isso acaba diminuindo na nossa mente quem Deus é. Então o Gabriel da Ravena contou um testemunho que no domingo passado eles foram para um lugar ali no Porto das Dunas, com alguns irmãos da igreja, e eles estavam lá brincando, e de repente ele se deu conta lá num campo, que ele tinha perdido a sua aliança. Então ele disse que todo mundo parou e começou a procurar a aliança, ninguém achou a aliança, procuraram até desistir. Então desistiram de achar a aliança, e aí foram para outro lugar, fazer outras coisas, e aí quando ele estava perto de ir embora, então ele falou assim, eu vou dar mais uma olhada. E aí ele falou que lembrou dessa mensagem, de que Deus é poderoso para fazer as grandes coisas, sem perder os detalhes. Ele é poderoso para fazer as pequenas coisas também. Então ele disse que ele estava até um pouco desanimado de fazer essa oração, mas que então ele parou ali e orou para que ele encontrasse a aliança. Quando ele orou, ele disse que não estava lá no lugar onde ele acha ter perdido a aliança, ele estava num lugar um pouco longe. Mas ele disse que ele fez aquela oração para encontrar a aliança e abriu os olhos. E quando ele abriu os olhos, ele olhou assim e viu uma coisa dourada brilhando. E ele foi lá e era a aliança dele. Então ele se ajoelhou lá onde ele estava, levantou as mãos agradecendo ao Senhor, porque Deus é soberano, Ele é poderoso para fazer as grandes coisas e também as pequenas. Ele faz coisas enormes e não perde os detalhes, amém? Foi isso que nós falamos aqui na semana passada, basicamente. Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do centro de respostas. Mas tudo isso é para nos levar a um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar onde a sua alma está bem, um lugar onde você está em um estado de alma, que você está tranquilo, que você está em paz. E muitas pessoas não estão vivendo isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, eu falei na semana passada aqui sobre Salmo 23, que o salmista, ele disse assim que o Senhor nos faz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Nós não conseguimos encontrar esses pastos verdejantes sozinhos. É Ele que nos faz repousar em pastos verdejantes. Amém? Ele é que nos guia para junto das águas de descanso. Nós não vamos sozinhos. Ele é quem nos guia. Amém? Então hoje eu quero falar com você algumas coisas que eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida, para que você viva em paz. Amém? O primeiro tópico do que eu quero falar aqui hoje é esse. Fala comigo aí. O Evangelho é impossível para mim. Eu quero te explicar isso aqui. É impossível você viver o Evangelho. É impossível você praticar o Evangelho. É impossível você vivenciar as promessas do Evangelho.
na sua força, nos seus méritos. Você fazendo, não dá para você viver o Evangelho. Você não tem força o suficiente, nem poder o suficiente para viver o Evangelho. Por exemplo, uma das coisas do Evangelho que Jesus disse que nós faríamos é que nós iríamos curar os enfermos, é ou não é verdade? Então cura o enfermo aí. Você não pode fazer isso na sua força. Agora, isso é uma coisa que nós sabemos claramente que nós não podemos fazer. Mas, de alguma maneira, as pessoas acham que as outras coisas dá para fazer. E eu quero te falar, não dá. Não dá para viver o Evangelho. Não dá para viver em santificação. Não dá para viver uma vida santa e pura na sua própria força. O Evangelho é uma coisa impossível de se viver na sua própria força. Agora, um exemplo muito claro a respeito disso que eu quero falar com você é de um homem chamado Gideão. Nós não vamos ler a história de Gideão toda, mas se você ler Juízes, capítulo 6 ao capítulo 8, você vai ver ali toda a história de Gideão. Quem era Gideão? Gideão era o menor homem da menor família da tribo de Manassés. E Gideão estava vivendo em um momento onde Israel estava sendo oprimida pelos midianitas. E a Bíblia diz que os midianitas subiam contra Israel em grande número, e eles devastavam tudo, e deixavam Israel em uma situação difícil, de fome, de necessidade. Então a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar de pisar as uvas, é um lugar mais profundo. Mas ele estava malhando o trigo no lagar, a Bíblia diz, para salvar o trigo, para que ninguém desconfiasse que ele estava malhando o trigo. Então ele estava ali malhando o trigo, nessa situação onde Israel estava sofrendo. Então o Senhor veio falar com Gideão. Gideão, você vai livrar Israel. Então Gideão falou, Senhor, como eu vou livrar Israel? Eu sou o menor, da menor família, da tribo de Manassés. Como eu vou livrar Israel? E o Senhor falou com ele. E eu estou resumindo muita história que você pode ler lá em Juízes, capítulo 6 ao capítulo 8. Então, quando ele viu que realmente o Senhor estava falando com ele, ele já havia oferecido um sacrifício. Quando ele ofereceu o sacrifício, ele trouxe a carne e todo o sacrifício ali, o Senhor mandou que colocasse sobre uma rocha. Então aquele anjo que estava falando com ele, tocou naquele sacrifício com um cajado que ele tinha nas mãos, e aquele sacrifício foi consumido pelo fogo. Ele realmente viu que era Deus falando com ele, então ele entendeu que realmente Deus iria usá-lo para livrar Israel. Então o que ele fez foi convocar o exército. Quando ele convocou o exército, então foram 32 mil homens para lá. É muita gente, é ou não é? Então eu acho que agora Gideão estava realmente acreditando que Deus podia fazer alguma coisa. 32 mil homens, mais o poder de Deus, né? Ou seja, uma oração mais um Dorflex, até que a dor de cabeça passa. Então, não é, com 32 mil homens, eu acho que ele já estava até crendo que Deus podia livrá-lo. Mas aconteceu que de repente o Senhor falou algo com ele. Olha o que o Senhor falou. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Olha lá. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Olha o que o Senhor está falando. Você tem esse povo todinho aí, Gideão, mas esse povo aí é muito. E se eu deixar esse povo todinho com você, depois o povo vai ficar contando vitória aí, falando, não, eu na minha própria força, eu resolvi o negócio e derrotamos Israel, derrotou os midianitas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o Senhor falou com ele assim, fala com o povo aí, Gideão, que todo mundo que tiver medo, aquele que tiver covarde, aquele que estiver com medo, que eles vão embora. Eu acho que Gideão falou isso assim, Deus de Israel, quando eu falar isso, permita-se que só uns 3 ou 4 vá embora. Mas quando ele falou, mais de 2/3 daquele exército foi embora. E sobraram apenas 10 mil com Gideão. Aí eu acho que Gideão coçou a cabeça, falou, Senhor, o negócio está bravo, o negócio está feio. O Senhor falou que eu ia livrar esse povo, mas agora eu só tenho 10 mil.
E aí o Senhor olhou para Gideão e falou assim: Gideão, é o seguinte, ainda tem muita gente com você. Vocês ainda são um exército muito forte. Então é o seguinte, leve esse povo para beber água. Irmãos, eu já pensei muito sobre esse texto, eu já estudei muito sobre esse texto. E o Senhor falou assim, ó, aquele que pegar a água e lamber como um cão, pegar a água e lamber como um cão, esse vai ficar de um lado. E o que abaixar para tomar água, esse vai ficar de outro lado. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Nenhum ser humano bebe água lambendo como um cão. Você já viu um cão bebendo água? Você já tentou beber água igual um cão? Eu já. Quando eu era pequeno, na minha casa tinha 2 filas e um pastor alemão. Você já viu um fila bebendo água? Meu Deus, parece uma banda do Olodum tocando. Tanto barulho que faz aquilo. E eu ficava olhando, falando, como esse bicho faz isso? E eu já tentei beber água daquele jeito. Não dá. Então não é natural um ser humano fazer aquilo. Eu já bebi água em rio muitas vezes. Eu não sei quantos aqui já beberam água em rio. Mas o natural é que você abaixa e bebe. Certo? Você abaixa lá na água e bebe aquela água. Então, quando o Senhor falou aquilo, era uma coisa um tanto impossível. Quem ia lamber a água? E o que aconteceu foi o seguinte, 300 homens lamberam a água como um cão. Agora, hoje eu estava pensando sobre esse texto, eu acho que esses caras tinham problema, meu. Sabe, esses caras não eram muito normais. O cara vai beber água lambendo. Isso não é uma coisa normal de se fazer. Então, 300 lamberam a água. 9.700 fizeram o que eu e você provavelmente fariam. Abaixaram e beberam a água. Aí o Senhor falou, manda os 9.700 embora. Se Gideão fosse cearense, ele ia falar, ih, lascou. Sobraram 300 homens com Gideão. 300. Agora, você sabe quantas pessoas tinham no exército inimigo? Olha, eu vou ler com você aqui, Juízes 7:12. Olha o que diz. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Esse era o exército do inimigo. Irmão, não dá para encarar um camelo. Eu já andei de camelo. Quando eu fui para a Ásia, eu andei de camelo. O bicho é enorme. Agora você imagina uma multidão de camelo vindo contra 300 homens, homens montados em camelo e tudo mais. Não era uma coisa possível, era uma coisa impossível. Qualquer estratégia de guerra que eles fizessem não ia funcionar. Aí agora houve uma ideia brilhante. A ideia brilhante. Vocês não vão levar espadas. Vão levar o que, Senhor? Bazucas? Não. Canhões? Não. Tanques de guerra? Não. Vão levar o que, Senhor? Vocês vão levar uma tocha, um pote e uma trombeta. Sabe que é ridículo? Um cântaro, um pote, uma trombeta e uma tocha. E vai lá enfrentar aquela multidão inumerável. É ridículo. É uma coisa impossível. Tem uma multidão na sua frente para você enfrentar. Eles estão armados até os dentes. Eles têm uma multidão de camelos e coisa e tal. E agora você só tem 300 homens e não vai levar uma espada? E Gideão foi. E a Bíblia diz que Gideão juntou com aqueles homens, separou eles em 3 pelotões de 100 homens e falou, ó, quando eu fizer, vocês fazem também. E eles chegaram lá ao redor de onde aqueles exércitos estavam acampados, e ele tocou a trombeta, e todo mundo tocou a trombeta. Aí sabe o que eles fizeram com os potes, com o cântaro? Quebrou na cabeça do soldado inimigo. Não, jogou no chão. Nem para acertar o outro pote não serviu.
Agora, eu já vi gente tentando fazer disso uma estratégia de guerra. Não dá, não dá, não dá. Não dá. O que acontece é que o Senhor está demonstrando quão fraco era o exército que ele usou, quão incapaz era o exército que ele usou, quão desarmado era o exército que ele usou, mas que ele pegou esse exército fraco, incapaz e desarmado, e a Bíblia diz que o Senhor colocou uma confusão no arraial do inimigo, e eles começaram a fugir e guerrear entre eles mesmos lá estavam se matando. E Gideão estava olhando. Então, depois que eles já tinham se matado muito lá e estavam fugindo, começando a fugir, aí Israel veio para acabar, e a Bíblia diz que os midianitas não se levantaram mais, não ergueram mais sua cabeça. 40 anos Israel teve paz dos midianitas. Agora, o que é isso? Fala comigo, uma coisa impossível. E é isso que eu quero falar com você. O Evangelho é uma coisa impossível. Você não pode viver o Evangelho na sua força, no seu braço. Mas tem uma coisa muito legal que acontece. Quando o Senhor faz em nós, ou através de nós, algo que nós sabemos que não poderíamos fazer sem Ele, o nosso relacionamento com Ele cresce e Ele recebe a glória. Vou falar de novo. Quando o Senhor faz em nós, ou através de nós, algo que nós sabemos que não poderíamos fazer sem Ele, o nosso relacionamento com Ele cresce e Ele recebe a glória. Amém, meu amado? Então eu gosto demais quando o apóstolo Paulo falou aqui, ó, Filipenses 2,13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fala comigo, Deus é que efetua em mim, segundo a sua boa vontade, o querer e o realizar. Amém? Segundo aos Coríntios 12, verso 9 e 10, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe como Gideão? Cada situação que eu pareço, onde a minha capacidade parece ridícula diante daquela situação, quando eu olho para uma situação e eu me vejo completamente capaz de resolvê-la, então depois de muito tempo caminhando com o Senhor, hoje eu já aprendi a me alegrar nessas situações. Quando existe uma situação na minha vida que eu olho e falo, não tem jeito, isso aqui não tem jeito, não dá para resolver esse negócio, não dá. Então eu já começo a me alegrar, porque eu já aprendi que quando eu estou diante de uma situação que me revela completamente fraco, o Senhor vem e se revela completamente forte na minha vida. Amém? Então Romanos 12, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, deixa eu te falar um pouquinho sobre mudar a sua mente nesse aspecto aqui. Eu sei que é um aspecto diferente. Mas às vezes nós queremos as coisas fáceis para resolver, é ou não é verdade? Às vezes nós queremos as coisas mais fáceis. Não vou fazer isso porque é muito difícil. Eu quero te falar uma coisa, aprenda a gostar das coisas difíceis no reino de Deus, porque nas coisas difíceis Deus vai poder ser muito glorificado na sua vida. E nas coisas difíceis seu relacionamento com Deus vai crescer. E nas coisas difíceis você vai ver que Deus é contigo. Muitas pessoas querem se tornar cristãos, entregar sua vida a Jesus para parar de ter prova. Deixa eu te falar, o Evangelho é o contrário disso. O Evangelho não é para parar de ter prova, é para ter alegria na provação. Jesus não falou assim, se a tempestade vier, se a chuva vier, se o vento der contra a casa. Ele não falou isso não. Você lembra disso? Mateus 7, 24. Que você que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E veio a chuva.
E subiram as águas, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Então a diferença do cristão para o não cristão não é que um tem prova e o outro não. A diferença é se a casa fica de pé. Você está entendendo? Quanto maior a chuva, mais a rocha é glorificada. Quanto maior a tempestade, mais a rocha é glorificada. Então nós precisamos mudar isso e saber que não sou eu quem faço. Eu adoro quando Paulo fala, Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então agora nós vivemos na carne, mas esse viver na carne agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É difícil, é impossível, eu não tenho uma espada, eu não tenho um escudo, mas Deus conosco, Emanuel, eu tenho. Agora, quando você vive isso, meu amado, essa é uma maneira de encontrar o lugar de descanso. Uma maneira de encontrar o lugar de descanso é saber e entender que quando o Senhor nos chama para viver o Evangelho, presta atenção, presta muita atenção. Uma maneira de encontrar o lugar de descanso é entender que quando o Senhor nos chama para viver o Evangelho, Ele não está nos chamando para fazer o impossível. Ele está nos chamando para fazer o simples e deixar Ele fazer o impossível. O Senhor não pediu para Gideão pegar uma espada e sair e destruir todo mundo. Ele falou, vai sem espada. E faz uma coisa simples, toca uma trombeta e joga um barro no chão. E você vai ver eu fazer o impossível. Então o Evangelho é isso. Faça simples, como o Senhor te pedir. E você vai ver o Senhor fazer o impossível na sua vida. Eu sou fraco, eu não consigo muito bem. Você vai ver o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Acabou o tempo da minha pregação e eu tenho mais um tópico para falar. Eu falo ou paro? Então vou falar. Segundo tópico é o seguinte, na semana passada eu falei que nós precisamos trocar o nosso centro de respostas. Hoje eu estou falando, nós precisamos trocar o nosso centro de formação. Fala comigo, centro de formação. Centro de formação. Fala de novo isso aí, centro de formação. O que é o centro de formação? Às vezes uma pessoa chega para mim e fala, eu me formei em Direito. Eu pergunto, você se formou aonde? Me formei na Unifor, me formei na Cristo, me formei não sei aonde. Você está entendendo? O lugar que te formou naquilo. O que tem formado a sua vida? O nosso centro de formação precisa deixar de ser um centro de formação humano para ser um centro de formação divino. Você precisa ser formado na sua mente a partir daquilo que Deus tem para você e não a partir daquilo que o mundo tem para você. Muitas pessoas têm vivido em conflito, tem faltado paz na vida das pessoas, porque as pessoas estão querendo cultivar o homem carnal e o homem espiritual. Isso não vai funcionar. Ou você vai ser um homem carnal, ou você vai ser um homem espiritual. Alguém aí? Alô? Então você não vai conseguir viver a vida de Deus se você quiser cultivar os dois. Eu quero cultivar um pouquinho do homem carnal, um pouquinho do homem espiritual. Deus nos chamou para ser homens espirituais. Não estou falando de homem, sexo masculino, mas do ser humano. Você é chamado para ser um ser espiritual à semelhança de Jesus. Amém? Salmo 101, de 1 a 4. Preste atenção nisso. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Eu gosto demais quando ele fala o versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos.
O salmista está dizendo aqui, em outras palavras, o que ele está falando é: Senhor, eu cantarei a Ti, eu cantarei a Tua justiça, Tua bondade, a Tua justiça, eu cantarei bondade e justiça. Isso é a minha canção de vida, isso que estará nos meus lábios, isso eu cantarei a Ti, Senhor. Eu estou esperando o Senhor vir me encontrar. Quando o Senhor vier? Quando o Senhor vai vir? Eu estou esperando, eu quero. Eu serei sincero na minha casa, portas adentro. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Sabe por quê? O salmista sabia que aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos nos influencia, nos forma diretamente. Irmãos, todos os salmos, você vai ver do Salmo 1 ao Salmo 150, você vai ver várias vezes isso se repetindo, que nós devemos nos desviar do mal. Nós não devemos pôr coisas injustas diante dos nossos olhos. Você lembra como o Salmo começa? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha aí, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É assim? É assim que o Salmo começa. É se afastar do que é mal, é se afastar do que é injusto. Eu gosto muito de um exemplo que o meu irmão, pastor Geraldinho, deu. Ele sempre pergunta: o que é isso? Fala comigo: água. E aí eu bebo. E agora, o que é isso? Fala comigo: isso é Gilson. Isso agora é Gilson. Isso não é água mais. Isso entrou em mim e isso faz parte de mim. E nós precisamos entender que aquilo que está entrando em nós começa a fazer parte de nós, da maneira que entendemos, da maneira que julgamos, da maneira que vivemos. Eu quero te falar uma coisa. Nós precisamos trocar o nosso centro de formação. Centro de formação, aquilo que te forma, o que te alimenta, é o que te forma. E nós precisamos mudar o que tem nos alimentado. Existem pessoas que são doutrinadas, disciplinadas, ensinadas pela televisão, por exemplo. A pessoa gasta mais tempo com a televisão do que com a Bíblia. É o que está te alimentando. É o que está te formando, ainda que você não queira. Mas o salmista disse: eu não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Eu não porei. Eu não porei. Você sabe que às vezes a gente fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e a pessoa está pensando que andar no conselho dos ímpios é chamar um ímpio e falar: o que você acha que eu devo fazer? O ímpio fala: faça isso, aí você faz. E a pessoa acha que isso é andar no conselho dos ímpios, mas eu quero te dizer, muitas vezes o conselho do ímpio está dentro de nós. Por quê? Porque nós vimos aquilo muitas vezes. Então, quando nós vamos decidir, nós decidimos daquela forma. Um bom exemplo disso é o que Jesus falou sobre o bom samaritano. Aquele homem desceu a caminho de Jericó e ele foi roubado. Os salteadores, os ladrões foram lá, bateram nele, roubaram tudo que ele tinha. E de repente desceu um sacerdote. E quando o sacerdote o viu, o que o sacerdote fez? Passou de largo. Não deu atenção, não cuidou. Depois veio o levita. O levita viu de longe e fez o quê? Passou de largo. Não deu atenção, não cuidou daquele homem, não lavou suas feridas. Ele era um sacerdote, ele era um levita, mas o conselho do ímpio estava dentro dele. Porque foi formado naquela impiedade. Nós precisamos trocar o nosso centro de formação. Precisamos passar a ser formados pelo Senhor. Porque se nós nos permitirmos ser ministrados, ensinados pelas coisas desse mundo, nos tornaremos homens cada vez mais carnais. E os homens carnais não podem entender as coisas de Deus. 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha o que está falando: o homem natural não pode aceitar as coisas de Deus. Uma pessoa te ofende, uma pessoa te maltrata, uma pessoa fala mal de ti, e o Senhor fala assim: ama, perdoa. Abraça ela, compra um presentinho para ela. Parece loucura. E um homem natural não pode entender isso. Mas um homem que tem como seu centro de formação o Senhor e recebe do Senhor conselho, auxílio,
O homem espiritual discerne essas coisas. O próximo versículo, versículo 15 diz: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando que nós temos a mente de Cristo? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus? Sim, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. E o seu conselho passa a estar em nós. Você está aqui? Alô? Amém? Amém? Então, meus amados, eu quero te falar de quando esse conselho de Deus está dentro de nós. Quando o Senhor nos forma. Quando nós cremos nas promessas de Deus acima de tudo que o mundo está dizendo. Preste atenção no que eu estou dizendo para você agora. Você se lembra que quando Jesus falou com Pedro lá no final do livro de João, Jesus falou com Pedro assim: olha, quando tu eras moço, tu te cingias como queria, ia para onde queria, não é assim? Quando, porém, fores velho, fala comigo, quando fores velho. Fala de novo, quando fores velho. Jesus disse isso, quando fores velho, tu estenderás as mãos e outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. O Senhor estava falando aquilo, diz o texto, para mostrar que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Agora, o que aconteceu foi que pouco tempo depois, em Atos capítulo 12, Herodes tinha prendido Tiago, líder da igreja, e tinha mandado matar Tiago. Tiago foi morto. E Herodes viu que aquilo agradou ao povo, então ele pegou o próximo era Pedro. Só que o povo estava na época de festa, era a festa da Páscoa. Então Herodes falou, não, nós vamos guardar Pedro, depois da Páscoa, nós vamos entregar Pedro para o povo, ou seja, matar Pedro. E aí o que aconteceu é que um dia antes de Pedro ser morto, Pedro estava preso, porque Herodes o tinha prendido, lá em Atos 12. Então aconteceu que o anjo do Senhor foi lá dentro do cárcere. Alô, você está aí? E quem se lembra o que Pedro estava fazendo quando o anjo do Senhor foi lá? Pedro estava dormindo. Dormindo. Fala comigo, dormindo. Agora eu quero saber quem de vocês estaria dormindo hoje à noite, sabendo que amanhã de manhã você seria morto publicamente. Eu acho que grande parte de vocês estariam andando no cárcere para um lado e para o outro, coçando a cabeça, talvez orando em língua. Manda livramento, Deus. Mas Pedro estava dormindo, creio eu, porque ele tinha ouvido do seu Senhor. Quando fores velho, creio eu, essa é a minha teologia. Se você voltar alguns capítulos, voltar 5 capítulos, no capítulo 7, lá estava Estevão, não é o meu filho Estevão, outro Estevão. Lá estava Estevão. E Estevão, debaixo de uma perseguição, foi levado para um lugar e eles começaram a apedrejar Estevão. Irmãos, quando eles começaram a apedrejar Estevão, geralmente se você é apedrejado, você vai gritar, sofrer, esconder a cabeça, não é? Você vai fazer assim. Mas a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão disse o seguinte: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E a pedra comendo, irmão. Pedrada para matar. Não é pedrinha do tamanho de bila, não. É pedra para matar. Mas a cabeça de Estevão parece que não estava ali. Parece que estava em outro lugar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Senhor, não lhes impute, não põe esse pecado na conta deles. E aí de repente, a Bíblia diz que Estevão levantou os olhos. Irmão, quem é que vai tomar pedrada e fazer assim, ó? Você vai se defender. Mas ele levantou os olhos e viu os céus abertos e Jesus em pé à destra de Deus. Ele falou para o Senhor receber o seu espírito. E a Bíblia diz que Estevão adormeceu. Fala comigo, adormeceu. Fale de novo, adormeceu.
Agora eu estou te falando, no meio de uma circunstância impossível, no meio de uma tribulação da pior natureza, esses homens, Pedro e Estevão, eles estavam dentro deles, a sua alma, a sua mente, por mais que as coisas exteriores eram completamente contrárias, eles simplesmente estavam em um lugar de descanso, em um lugar de paz, em um lugar de certeza. Eu sei que eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho exército, eu não tenho espada, eu não tenho escudo, tudo que eu tenho são 300 doidos que bebem água igual cachorro. Eu tenho uma trombeta e um pote. Eu não tenho nada, Senhor. Quando você deixa o Senhor te formar, você sabe que na sua fraqueza o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Deus vai se mostrar grande na sua vida quando você deixar Ele ser Deus e você entender que não é na sua força. É impossível você viver o Evangelho na sua força. É impossível você desfrutar da vida de Deus na sua força. Você deve simplesmente deixar Deus ser Deus. Alguém aí? Você deve deixar Deus ser Deus na sua vida. E aí vai dar certo. Porque Deus sabe ser Deus melhor do que você. Vai dar tudo certo. Se você sair do trono da sua vida e deixar Deus se sentar aí, eu te prometo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pastor, o senhor não tem ideia do que eu estou enfrentando. Não preciso ter. Você não tem ideia do que eu estou passando. Não preciso ter ideia. Eu tenho ideia de quem é Deus e do que Deus pode fazer na sua vida se você deixar. Agora, viva debaixo da instrução de Deus. Não da instrução da novela, não da instrução da TV, não da instrução do Facebook, não da instrução do que o mundo está te dando. Não viva debaixo do conselho do ímpio. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais, Ele fará. Ele fará. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Às vezes você pensa que tem o melhor caminho. Eu quero te falar, não tem. Não tem. Deus é o Deus que faz o impossível. Ele vai fazer o impossível na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar comigo. Nós queremos confiar que Deus é Deus. Nós queremos confiar que Deus é Deus. Nós queremos entregar ao Senhor isso. Somos fracos como Gideão, incapazes e desarmados como aquele exército de Gideão. Mas Emanuel, Deus conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós?